24 de maio de 2006. No topo do Everest, um Sherpa ficou nu por 3 minutos, a quase 9.000 metros de altitude. Na zona da morte, alpinistas lutam por cada respiração. Imagine tentar sobreviver enquanto alguém ao lado tira a roupa. E Lakpa Tarkai Sherpa, de 25 anos, tirou todas as camadas. Jaqueta, botas, calças, tudo. Para alguns, foi coragem. Para outros, foi blasfêmia. O Everest não é apenas uma montanha. É Chomolungma, a deusa mãe da terra. E esse jovem Sherpa tinha acabado de se expor no cume mais sagrado dos Himalaias. Por que ele fez isso? O que aconteceu depois? Porque quase não há evidências dessa façanha atualmente. Levando Sherpa a um casamento, ninguém deveria ter sobrevivido a uma façanha que enfureceu o mundo do montanhismo. Estes são 7 dos recordes mais bizarros já estabelecidos no Monte Everest. Bem-vindo ao Extreme! No topo do Monte Everest, você fica em um espaço do tamanho de algumas mesas de ping-pong. Nessa altitude, cada segundo importa, pois seu corpo está morrendo por falta de oxigênio. Não há nada a fazer ali além do essencial. A maioria dos alpinistas tira uma foto rápida, talvez reze, inicia logo a descida de vida ou morte. O cume não é para ficar ou comemorar, mas para sobreviver. Em 24 de maio de 2006, Lakpa Tarkai Sherpa decidiu fazer algo totalmente diferente. O guia de escalada, de 25 anos da vila de Portsea, vinha pensando há meses em como deixar sua marca na história do montanhismo. Ele já escalou o Everest com a equipe da Adventure Consultants. Ele deveria saber que nessa altitude o que ia fazer era muito perigoso e podia matá-lo, mas Lakpa queria fazer algo que nunca tinha sido feito antes. Então, no cume, com seus parceiros de escalada chocados assistindo, Lakpa começou a tirar a roupa. Primeiro, tirou a jaqueta de plumas, depois as calças isolantes, camadas térmicas, botas, até ficar totalmente nu no topo do Everest por 3 minutos. Lakpa ficou no cume enquanto colegas tiravam fotos, na esperança de entrar para o livro dos recordes. 3 minutos pode não parecer muito tempo, mas imagine ficar sem roupas dentro do seu freezer por 3 minutos. Agora, imagine esse freezer a quase 9 quilômetros acima do mar, onde falta oxigênio até para pensar. Foi aqui que essa tentativa inusitada de recorde virou grande polêmica. Veja, Lakpa não buscava só bater um recorde. Muitas pessoas consideraram o que ele fez profundamente desrespeitoso com um dos lugares mais sagrados da Terra. Para os Sherpas budistas do Nepal, o Monte Everest não é apenas uma montanha, é Chomolungma, a deusa mãe da Terra. É um local sagrado que tem sido reverenciado há milhares de anos. Lakpa ficou nu em sua montanha mais sagrada buscando fama pessoal, o que deixou o chefe da Associação de Montanhismo do Nepal furioso. Se ele fez isso, é muito chocante, porque Sagarmatha é a deusa-mãe. O governo deve impor uma ética rigorosa para a escalada, disse ele, usando o nome Nepali da montanha. Lakpa não revelou o motivo do ato. Sua equipe afirmou que enviaria o caso ao Guinness, sugerindo uma tentativa de recorde. E agora vem a parte perturbadora. Se você buscar fotos do cume nu de Lakpa online, quase não encontrará nada. Dizem que só há uma imagem disponível na internet. Alguns acham que o Nepal suprimiu outras fotos devido à vergonha e indignação causadas pela façanha de Lakpa. Se isso é verdade ou não, os 3 minutos de nudez de Lakpa a quase 9.000 metros continuam sendo um dos recordes mais controversos da história do montanhismo. E por mais chocante que isso tenha sido, não é nada comparado ao recorde que vamos mostrar no final. Aquele que fez o Reddit explodir de raiva. Os próximos recordistas tiveram uma ideia ainda mais bizarra que quase os matou. A maioria das pessoas passa meses planejando o casamento dos sonhos, escolhe o local, convida a família e amigos, contrata fotógrafos. Em 2005, Monien, Ulapati, 24 e Pendorje Sherpa, 23, tiveram uma ideia muito diferente para seu dia especial.
Esses dois jovens nepaleses escalavam juntos há semanas, enfrentando a cascata de gelo de Khumbu, lutando contra o mal da altitude e levando seus corpos ao limite. Ao chegarem ao topo em 30 de maio, tinham um objetivo específico, sob o olhar de outros alpinistas. Surpresos, Moni e Pen tiraram as máscaras e se enrolaram nas guirlandas de flores de plástico, com as mãos dormentes de frio e tremendo pela falta de oxigênio. Pen tentou aplicar o pó vermelho Sindoor na testa de Moni, mas suas mãos tremiam tanto que mal conseguia controlar os movimentos. Então, a 8.848 metros acima do nível do mar, eles realizaram uma cerimônia de casamento tradicional nepalesa. Não foi uma cerimônia longa e romântica. Tudo durou apenas 10 minutos. Porque, bem, você não pode exatamente ter um casamento longo quando está na zona da morte. Cada segundo que você passa no topo aumenta a chance de nunca conseguir descer de volta. Seu coração já está trabalhando dobrado só para te manter vivo. E agora, você está pedindo para ele funcionar sem o oxigênio suplementar que está impedindo você de desmaiar. Mas nesses 10 minutos, Moni e Pen se tornaram o primeiro casal da história a se casar no topo do mundo. Nenhum dos outros alpinistas fazia ideia do que estavam presenciando. Imagine que você acabou de completar a escalada da sua vida, está exausto, mal consegue pensar direito por falta de oxigênio. E de repente, as duas pessoas ao seu lado começam a fazer uma cerimônia de casamento. Os outros alpinistas provavelmente pensaram que estavam tendo alucinações por causa do mal da altitude, mas na verdade havia um significado mais profundo no casamento deles, no topo da montanha, que tornava esse risco válido. Veja, Moni era da comunidade Newar e Pen era um Sherpa, uma combinação incomum no rígido sistema de castas do Nepal. Na sociedade nepalesa, os casamentos normalmente acontecem dentro do mesmo grupo social, arranjados por famílias que se conhecem há gerações. Para uma mulher Newar, casar com um homem Sherpa já gerava polêmica e conflitos familiares, além de ostracismo social. O casamento deles no Everest quis mostrar que o amor supera barreiras sociais, assim como o nosso casamento interracial. Também queríamos passar a mensagem de que casta e raça não são barreiras quando se trata de casamento. Pen disse que eles arriscavam suas vidas para provar que seu amor era mais forte que séculos de tradição. Quando a notícia veio à tona após a descida, a reação foi mista. Algumas pessoas celebraram a coragem deles, outras ficaram menos satisfeitas por eles terem usado a montanha sagrada para o que consideraram uma jogada de marketing. Mas para os jovens casais que enfrentam barreiras de castas semelhantes em todo o Nepal, Moni e Pen acabaram de provar que o amor pode literalmente conquistar a montanha mais alta da Terra. Autoridades do montanhismo em Katmandu afirmaram nunca ter ouvido falar de casamento no cume do Everest. E, sinceramente, quem tentaria superar esse recorde? Não é simples achar concorrência, mas embora um casamento no topo da montanha pareça estranho, foi realizado com amor e respeito. Nosso próximo recordista tinha um tipo de cerimônia bem diferente em mente. Ao chegar ao topo do Monte Everest, em 21 de maio de 2016, Ratnesh Pandey, de 31 anos, tinha uma missão específica. Muitos alpinistas celebram o topo com um grito, uma oração ou só pelo alívio de sobreviver à escalada. Mas Ratnesh tinha algo diferente planejado, um plano que quase o matou em sua primeira tentativa. Uma pequena mudança de rota nesse trem do caos. Para fazer parte da comunidade extrema e ter acesso antecipado a vídeos e enquetes exclusivas, apoie-nos no Patreon. Te vejo lá. De pé a 8.848 metros nas primeiras horas da manhã, esse alpinista de Madhya Pradesh, Índia, se preparou e começou a cantar. E não era uma música qualquer. Ele cantou o hino nacional da Índia, Jana Gana Mana, tornando-se o primeiro a cantar um hino nacional completo no pico mais alto do mundo. Consegue imaginar o quão surreal foi para os outros alpinistas? Você está em um pico do tamanho de algumas mesas de ping-pong. O vento está uivando ao seu redor, a temperatura está bem abaixo de zero e você está cercado por outros alpinistas exaustos que mal conseguem recuperar o fôlego quanto mais falar frases completas. E no meio de tudo isso, esse cara começa a cantar o hino nacional da Índia em voz alta.
Já estive no topo de uma montanha de 14 mil pés no Colorado e vi um alpinista de kilt tocar Amazing Grace na gaita de fole. Achei incrível, mas isso aqui é outro nível. Por mais de 1 minuto, respirando oxigênio suplementar entre versos, Hadnish fez uma apresentação patriótica no topo do mundo. Sua voz trêmula, pelo frio e ar rarefeito, ele cantou cada verso de Jana Gana Mana, enquanto os colegas de escalada assistiam maravilhados à mais extrema apresentação patriótica do mundo. Veja o que torna essa história ainda mais incrível. Foi a segunda tentativa de Hadnish, e a primeira quase o matou. Em 2015, ele estava a 22 mil pés, quando ocorreu o devastador terremoto no Nepal. O terremoto de magnitude 7,8 causou avalanches que mataram 21 alpinistas no Everest e deixaram centenas presos. Hadnish ficou preso na montanha em condições quase fatais e precisou ser resgatado, enquanto corpos eram retirados dos escombros próximos. A maioria das pessoas veria isso como um sinal do universo para encontrar um hobby mais seguro. O trauma, por si só, já seria suficiente para afastar a maioria dos alpinistas do Everest para sempre, mas não Hadnish. Em vez de desanimar, ele ficou mais determinado. No ano seguinte, treinou intensamente, arrecadou fundos e se preparou para tentar novamente. O homem estava obcecado com a ideia de cantar o hino nacional da Índia no topo do mundo. Ele chegou a fazer empréstimos de mais de 15 lakh rúpias, ou cerca de 20 mil dólares, para financiar seu retorno ao Everest. Pense nisso por um instante. Esse homem tomou emprestado mais dinheiro do que muitos ganham por ano, valor que teria que devolver mesmo se não sobrevivesse à escalada. Ele também poderia cantar o hino nacional no ponto mais alto da Terra. Mais tarde, quando Hadnish foi questionado sobre a minha experiência, ele disse que cantar o hino lhe deu uma sensação de paz e força que ele precisava para a descida perigosa, de volta para baixo. Para ele, foi um momento espiritual, homenageando seu país do ponto mais próximo do céu. Quer você ache inspirador ou estranho, é admirável essa dedicação. Afinal, quem mais organiza uma expedição ao Everest só para uma apresentação musical? Planejar subir o Everest por causa de uma apresentação musical já parece loucura, mas nossos próximos recordistas encararam um desafio ainda mais impossível. Ser gêmeo idêntico é fazer tudo junto, ter o mesmo aniversário, frequentemente interesses e às vezes até roupas iguais. Mas em 2013, as irmãs de 21 anos, Tashi e Nunshi Malik, da Índia, decidiram levar a conexão entre gêmeas a um nível totalmente novo. Em 19 de maio de 2013, essas gêmeas idênticas tentaram algo que nunca havia sido feito antes, algo que exigiria uma coordenação perfeita no lugar mais perigoso do mundo, onde um erro de qualquer uma das irmãs poderia matar as duas. Agora veja, equipes de escalada geralmente se separam nas tentativas de alcançar o topo por segurança. Escaladores rápidos vão na frente para não passar frio esperando. Os lentos seguem devagar para evitar exaustão na altitude. Na zona da morte, não dá para esperar e pelo parceiro de escalada. Mas essas irmãs gêmeas tinham um plano diferente. Elas iam tentar algo que parece simples, mas na verdade é incrivelmente difícil de realizar. Elas permaneceriam juntas durante toda a escalada, mantendo o mesmo ritmo na parte mais perigosa da montanha, a zona da morte. Pense no que isso realmente significa a 8 mil metros de altitude. Seu corpo morre a cada passo, o coração dispara, os pulmões lutam por ar quase inexistente e cada instante parece estar submerso. A maioria se concentra tanto em seguir em frente que não pensa em mais nada. Mesmo assim, esses gêmeos precisavam coordenar tudo. O restante para o consumo de oxigênio quando vai comer, quando vai beber, até mesmo quando vai trocar o equipamento. Se uma irmã se movesse rápido demais, a outra poderia ficar para trás e pegar hipotermia caso precisasse descansar devido ao mal de altitude. As duas tiveram que parar na zona da morte, onde cada minuto eleva o risco de não voltarem vivas. A jornada até o Everest foi difícil.
Essas irmãs enfrentaram forte resistência em uma cultura masculina. Muitos diziam que alpinismo era para meninos e meninas não deveriam correr esses riscos. Até mesmo a própria mãe delas disse não por 4 anos, antes de finalmente dar permissão. 4 anos das gêmeas implorando, treinando escondidas e tentando provar sua capacidade. Consegue imaginar, desejar algo assim e a própria família impedir por anos? Quando ela aceitou, a mãe precisou empenhar todas as joias em empréstimos para financiar a expedição. Na cultura indiana, joias de ouro são as economias e segurança da mulher. Assim, ela apostou tudo no sonho da filha. Ela afirmou que aquela seria a primeira e última escalada delas. Com sucesso ou não, era a chance final e não haveria outra. As gêmeas já tinham outros planos antes de ir ao Everest e deixaram uma carta escondida no armário dos pais, caso não voltassem. Elas queriam que a mãe e o pai soubessem o quanto apreciavam seus sacrifícios e apoio. Também queriam ter a chance de se despedir. Assim, elas perceberam a gravidade dos riscos e, apesar de tudo, conseguiram. Em 19 de maio de 2013, Tashi e Nungshi Malik foram as primeiras gêmeas a alcançar juntas o topo do Monte Everest, coordenando-se perfeitamente durante a perigosa escalada. Isso nos faz pensar como foi para outros alpinistas no cume naquele dia. Você está exausto, mal pensa por falta de oxigênio e de repente vê 2 mulheres idênticas tirando fotos. Você provavelmente pensaria que a altitude estava fazendo você enxergar em dobro, mas essas gêmeas acabaram de provar que, quando se é idêntico na determinação, é possível conquistar qualquer coisa, até mesmo a montanha mais alta do mundo. Após essa conquista histórica, as gêmeas partiram para completar os 7 cumes, o ponto mais alto de cada continente, e até esquiaram até o Polo Norte e o Polo Sul. Entre os mais jovens a completar o Grand Slam dos exploradores, sua primeira e última escalada originaram uma carreira de aventuras recordistas. Mas o trabalho em equipe coordenado não é a única maneira de bater recordes. No Everest, às vezes, tudo o que você precisa é de uma pessoa com uma ideia realmente incomum. Em 2017, o alpinista irlandês Rory McHugh alcançou o topo do Everest em uma das tentativas de recorde mais casuais já vistas. Enquanto outros alpinistas tiravam fotos e oravam, Rory pensava em algo totalmente diferente. Agora, imagine essa cena. Você acabou de passar semanas escalando por alguns dos terrenos mais perigosos da Terra. Você está em um cume do tamanho de um pequeno cômodo, cercado por alpinistas exaustos que mal conseguem respirar. O vento uiva ao redor, em velocidades capazes de te derrubar, com temperatura bem abaixo de 0. Muitos agora lutam para se manter em pé e tirar fotos antes que os dedos fiquem dormentes, e contando os segundos até poderem começar a descida de vida ou morte. Seu cérebro está tão privado de oxigênio que tarefas simples como operar uma câmera se tornam monumentalmente difíceis. E no meio de todo esse caos e perigo, Rory decidiu que era o momento perfeito para tirar um frisbee. Sim, você ouviu direito. No topo da montanha mais perigosa do mundo, esse homem tentou bater o recorde do arremesso de frisbee mais alto da história. Mas o que torna isso ainda mais ridículo é que Rory realmente carregou esse frisbee até o topo do Everest. Pensa nisso por um segundo. Cada grama importa ao escalar em altitude. Alpinistas até cortam o cabo das escovas de dente para economizar peso, levando só o essencial para sobreviver. Rory decidiu que um frisbee era essencial para tentar chegar ao topo. Ele planejou essa façanha durante toda a escalada, imaginando como seria lançar um frisbee perfeito do topo do mundo. Esse era o momento de glória dele, o motivo de sua fama. Após toda a preparação, o treinamento e semanas de escalada com um frisbee na mochila, Rory se preparou para o lançamento que quebraria o recorde, e uma rajada de vento enorme pegou o frisbee. No momento em que saiu das mãos dele, o frisbee voou direto para o Tibete. Ele nem conseguiu completar o lançamento direito, e o frisbee dele virou um problema internacional de lixo. No topo do Everest, o vento pode ultrapassar 145 km por hora e chega a derrubar alpinistas. Rory
achou que conseguiria controlar um disco de plástico leve nessas condições, como tentar lançar um avião de papel em um furacão. O desastre foi tão grande que ele depois escreveu um pedido público de desculpas em seu blog. "Gostaria de pedir desculpas ao governo chinês", escreveu ele. "Não quis jogar lixo e, se possível, gostaria de ter meu frisbee de volta." Teria sido ilegal atravessar para a China atrás dele. Então, tecnicamente, Rory pode deter o recorde do primeiro recorde mundial incompleto, o arremesso de frisbee mais alto que nunca realmente caiu onde deveria. Para um recorde oficial, é preciso completar o que se propôs a fazer. O frisbee do Rory foi levado pelo vento assim que saiu de suas mãos e sumiu no Tibete. Ele nunca controlou a direção nem mediu a distância direito. Mesmo assim, ele reivindica o recorde. E quem subiria o Everest só para contestar um arremesso de frisbee fracassado? Os livros de recordes oficiais provavelmente nem têm uma categoria para o incidente de lixo mais caro. Gosto de imaginar a patrulha chinesa achando um frisbee aleatório no Tibete e tentando entender como ele chegou lá. Disco de plástico suspeito encontrado a 4.500 metros, sem pegadas ou marcas de veículos por perto. O disco parece ter caído do céu. Deve ter vindo do Everest. Não seria a primeira explicação no relatório. Mas por mais ridículo que tenha sido o fracasso do Rory com o frisbee, pelo menos ele estava usando o equipamento de escalada adequado. E pelo menos a façanha do Rory foi inofensiva. Estamos quase chegando ao nosso último recorde desta lista. Isso arriscou a vida de outros alpinistas e a internet nunca o perdoou. Em 2007, o atleta extremo holandês Wim Hof, de 48 anos, resolveu desafiar todas as regras do montanhismo em grandes altitudes. Enquanto outros alpinistas investiam milhares de dólares em equipamentos, Wim adotava uma abordagem bem diferente. Ele decidiu escalar o Monte Everest usando apenas shorts e sapatos. Agora, antes de pensar que isso é só mais um truque publicitário, você precisa entender quem é Wim Hof. Não é um sujeito qualquer com uma ideia maluca, após ver muitos vídeos motivacionais. Wim, o homem de gelo, já quebrou recordes mundiais nadando sob o gelo e ficando longos períodos em contato total com o gelo. Ele correu uma meia maratona, descalço no gelo e na neve na Finlândia. Esse homem passou décadas treinando o corpo para suportar temperaturas que matariam a maioria das pessoas. Mesmo para alguém com a incrível tolerância ao frio de Wim, escalar o Everest de shorts era algo totalmente desconhecido. Afinal, é o Everest. Falamos de uma montanha onde a temperatura frequentemente fica abaixo de zero e o vento pode congelar lágrimas. O sólido plano de Wim se baseava no chamado método Wim Hof, que combinava respiração, meditação e exposição gradual ao frio, permitindo ao corpo superar respostas naturais de sobrevivência, segundo ele. Ele acreditava que, com preparo mental, conseguiria escalar a montanha mais alta do mundo vestindo roupas de churrasco de verão. A reação foi surpreendente quando esse holandês barbudo, de shorts bege e faixa vermelha, chegou ao acampamento base do Everest. Os Sherpas devem ter pensado que ele era louco. Os outros alpinistas devem ter pensado que ele era algum tipo de turista que se perdeu a caminho de umas férias na praia. Mas aqui está o engraçado. Wim realmente começou a fazer progresso no início. Ele saiu do acampamento base e chegou ao acampamento 2, a 6.700 metros, usando apenas shorts e sandálias. Para contextualizar, isso supera o cume do Denali, a montanha mais alta da América do Norte. Nessa altitude, a maioria lutaria para sobreviver. Apesar do equipamento de proteção no acampamento, Wim aceitou usar botas para colocar crampons essenciais para fixação no gelo. Mas ele seguiu só de shorts, subindo mais alto e perto da zona da morte. Foi então que a montanha se vingou do homem de gelo. A cerca de 7.400 metros, Wim precisou abortar a tentativa por uma lesão no pé, que era congelamento. Uma grande ironia. O homem que construiu sua reputação enfrentando o frio extremo foi derrotado por ele mesmo. Ele nunca chegou ao topo, parando cerca de 1.400 metros antes de alcançar seu objetivo. Anos de banhos de gelo, respiração e condicionamento mental. Mas o Everest mostrou que há limites para a força de vontade humana.
O Dr. Ken Kemmler, um cirurgião ortopédico que literalmente resgatou alpinistas com queimaduras de frio no Everest e viu pessoas morrerem de hipotermia, não conseguia acreditar no que Wynne havia tentado. Este é alguém que já viu todas as formas da montanha destruir o corpo humano, mas até ele ficou chocado. Ninguém chegou a escalar o Everest nessas condições, ele afirmou. E após a tentativa de Wynne terminar em queimaduras de frio, provavelmente ninguém tentará novamente. A parte mais louca é que o sucesso parcial de Wynne, na verdade, provou os dois lados do argumento. Sim, o corpo humano pode ser treinado para suportar um frio inacreditável. Afinal, ele foi mais longe de Bermuda do que a maioria das pessoas vai com o equipamento completo. Mas também provou que o Monte Everest não se importa com suas técnicas de respiração ou seus recordes mundiais. Em certo ponto, física e biologia prevalecem e a montanha sempre vence. Mesmo o fracasso de Wynne de Bermuda foi pequeno perto de 2024, quando nosso último recordista fez algo que levou o mundo do montanhismo a querer bani-lo das montanhas para sempre. Em maio de 2024, o influenciador fitness americano Devin Levesque alcançou o cume e tinha algo bem específico planejado, segundo ele. Após escalar por 72 horas sem dormir, ele chegou exausto ao cume, preso às cordas de segurança com outros alpinistas próximos. Seus mais de 1 milhão de seguidores no Instagram estavam esperando para ver o que ele faria no topo do mundo. O que ele fez em seguida chocou todos que testemunharam. Vou pintar a cena. Você está em um cume do tamanho de algumas mesas de ping-pong, cercado por alpinistas exaustos que mal ficam de pé. Seu cérebro recebe tão pouco oxigênio que tarefas simples ficam muito difíceis. Nessa hora, a maioria só luta para ficar de pé. Eles tentam tirar fotos antes que o frio adormeça seus dedos, fazem uma oração rápida e contam os segundos para iniciar a descida, crucial para suas vidas. Cada momento que você passa no cume aumenta suas chances de nunca voltar vivo. Este não é um lugar para fazer ginástica, mas Devin tinha outras ideias. Pegou o celular, gravou e anunciou: "Bom dia", do topo do Monte Everest. Então, a 8.848 metros acima do nível do mar, onde um movimento errado significa morte certa, Devin realizou o que afirmou ser o primeiro mortal para trás na maior altitude do mundo. A comunidade de montanhismo ficou furiosa. Tópicos no Reddit explodiram com pessoas chamando ele de palhaço e outras palavras duras, dizendo que não respeita as montanhas. Eles tinham motivos para estarem irritados. Primeiro, ao aterrissar o mortal para trás, Devin caiu perto das cordas de segurança que evitavam quedas da montanha. Um pouso ruim e ele poderia ter danificado as cordas fixas, das quais todo alpinista depende para sobreviver. Ou pior ainda, poderia ter jogado a si mesmo ou outra pessoa no abismo. Além disso, Devin estava exausto e com hipóxia devido à escalada. Quando seu cérebro fica sem oxigênio, após 3 dias sem dormir, seu corpo começa a desligar. Esse não é o momento para fazer acrobacias. Ginastas profissionais não fazem mortais quando estão bêbados ou doentes. Mas Devin achou que estava tudo bem fazer quando seu corpo estava em modo de sobrevivência. Mas aqui está o que realmente enfureceu as pessoas. Devin imediatamente começou a se gabar do seu novo recorde mundial e a promover sua marca nas redes sociais. Ele tratou o cume sagrado como sua academia particular, desrespeitando a montanha e as mais de 300 pessoas que morreram tentando escalá-la. Em poucas horas, ele já divulgava sua conquista em todas as redes sociais, tornando o momento de reverência uma encenação online. A reação foi tão forte que revistas, fóruns de montanhismo e até não praticantes criticaram a encenação. Muitos pediram que ele fosse banido de futuras expedições, inclusive fãs de escalada. Isso era exatamente o que há de errado com o Everest moderno. Pessoas tratando-o como um cenário para conteúdo de redes sociais, em vez de respeitá-lo como um dos lugares mais perigosos da Terra. Seja você ache impressionante ou imprudente, uma coisa é certa: o mortal de Devin Levesque se tornou o recorde mais odiado do Everest, gerando debates sobre cultura digital, segurança e respeito às montanhas.
Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Seja ousado e viva com coragem.